Olá, eu sou Marcelo Guarnieri, sou mentor de médicos e profissionais de saúde. E esta é uma sessão estratégica que foi feita com a doutora Fabiana, e ela é odontopediatra, especialista em autismo. Então, nós temos um desafio aí para conversar com ela a respeito de aumento do preço da consulta. Não é só sobre isso que nós vamos falar, mas eu espero que alguma chave vire aí para você. E se você tiver algum insight, eu gostaria muito de saber nos comentários aqui ou num direct, numa mensagem particular, o que você acha a respeito. E se você é médica ou médico ou outro profissional de saúde e gosta dessa pegada e acha que isso faz sentido, se aproxima da gente. Procura o perfil MCD Saúde no Instagram ou manda uma mensagem aqui pra gente. Vamos conversar. Se aproxima. Você não precisa comprar nada, só precisa se aproximar. E se isso fizer sentido, aí não faz sentido você ficar de fora, né? Vamos lá? E tenho 25 anos de formada, trabalho no Hospital Público em Brasília, 25 anos de serviço público, mas eu fazia um pouco de consultório particular antes da minha filha nascer. Depois que ela nasceu, né, tive que dividir hospital e maternidade, então optei por largar o particular e agora estou tentando voltar para o particular. Como trabalho com pessoas com deficiência, a minha maior dor, como eu te falei, é a questão de cobrar, né? E mesmo eu estando em Brasília, eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo. Num domingo, fui atender uma filha de um juiz autista para fazer uma extração. E foi uma coisa super difícil, mas consegui desenrolar. Ela estava com dor, mas era filha de juiz. E na hora de cobrar, eu cobrei um valor lá. E o juiz falou: Nossa, era melhor que você não tivesse cobrado. Como você tem coragem de cobrar isso? Ele me deu uma bronca. Como você tem coragem de cobrar isso? E aí ele fez para mim um pagamento 3 vezes o valor que eu tinha cobrado. Posso saber os valores? Você se Não, incomoda? na Eu não época, publico isso. não, eu tinha cobrado R$ 200, uma extração de um paciente autista num domingo, com uma super dificuldade de condicionamento, sabe? Assim, porque eu tô acostumada a lidar com um público muito humilde, né? De uma situação muito ruim que é no público. Sim. Daí, quando eu vou para o particular, eu não consigo transferir isso. Você não consegue E ser outra Fabiana não nesse consigo outro. ser outra Fabiana. Entendi. E eu sei que eu tenho hoje um nome, é, inclusive nem é ser pedante falar isso, mas assim, eu sou a única que faz o que eu faço, né? Então, se eu for para o particular para atender em hospital particular, eu já tenho uma bagagem de nome que eu carrego, assim, né? Sim. Então, muita gente me procura. Eu atendo no serviço público filha de deputado, né? Lá no público, que vai para tratar comigo especificamente, porque já sabe do meu trabalho. Atendo, já atendi sobrinho do governador, então, lá no público. Então, talvez, se eu tivesse coragem de levar isso para o particular, né? De ser diferente. E o que você acha que faz, que acontece na sua cabeça que você não tem coragem para isso? Eu acho que também vem da formação. Não tive nenhuma formação administrativa de como lidar com essas questões de consultório. Eu tenho consultório ainda, né? Meu esposo atende lá, outras pessoas atendem. Eu não tenho nenhuma habilidade para negócio mesmo, porque eu empresto, eu não cobro nada das pessoas que atendem lá. Tá. Então, Você está confortável financeiramente? então, é exatamente por isso que eu estou querendo ir para o particular, porque Sim. filho demanda muita despesa, né? É. Então, Tá. eu fui mãe já aos 39, então Legal. foi. Fabiana, se você permitir, eu acho que esse é um Uhum. conteúdo ótimo para a gente ajudar outras pessoas demais. Eu Certo. tenho visto. É uma das questões mais latentes no profissional de saúde. Uhum. E isso não é exclusividade do profissional de saúde. Apesar do. Não sei se você já viu, o Flávio fala que o médico é instalado nele um chip do sacerdócio. E aí ele acha que ele não tem que cobrar e tal. E tem até alguns
eu não me lembro agora a palavra, mas é tipo figurões na medicina, os medalhões. Tem alguns medalhões na medicina que eles falam que você não pode cobrar pelo seu serviço. Só que eles ganham, às vezes, centenas de milhares por mês. Então, é discrepante a coisa porque eles não vivem o que eles pregam, né? E isso é muito antigo. E aí virou uma cultura, e aí profissional de saúde acha, exceto os dentistas, que alguns sabem cobrar muito bem. Você não tem como sentar na cadeira de um dentista e ele arrancar um dente e não cobrar de você. Mas ele cobra errado. Então, o profissional de saúde ele está acostumado a não receber pelo serviço dele, porque ele colocou na cabeça dele, ou colocaram, de que ele só precisa ajudar a sociedade. E, na verdade, você ajuda também a sociedade quando ela pode pagar mais para você. Travou essa imagem, você está me ouvindo? Agora voltou. Tá. Então, na verdade, você continua ajudando as pessoas, mesmo se você estiver cobrando delas. Por exemplo, quando eu vendo a mentoria para alguém, eu não vendo para quem eu não posso ajudar. A gente sempre faz uma análise antes. E é incrível quando eu recebo assim depoimentos que falam: nossa, a melhor coisa que eu já pude fazer foi entrar na mentoria, ou num curso, ou qualquer outra coisa. E você deve ouvir isso no seu consultório: a melhor coisa que eu pude fazer foi ter encontrado a doutora Fabiana. Por quê? Porque você resolve o problema da pessoa. Quando você não resolve, aí ok, você comprou um produto ou um serviço que aquilo não te resolveu nada, ok, você esquece dele ou até fala mal dele. Mas quando o negócio resolve, é a melhor coisa que você pode fazer pela pessoa, foi vender para ela. Então tem alguns argumentos que nós reunimos a respeito disso. Inclusive, a gente vai fazer domingo agora, dia 3, a gente vai fazer um workshop sobre aumentar o preço da consulta. E justamente porque é a dor que a gente mais ouve dos profissionais de saúde em geral, todos. E existem várias formas de ver isso. E isso está na sua cabeça. Mas quando você... Deixa eu desligar a notificação aqui, começou a tocar aqui. Quando você identifica algum desses argumentos que a gente dá, alguma dessas visões, como algo que está mais próximo ou mais viável para você aplicar na sua vida, você vira a chave e destrava. Aí mesmo de Brasília, nós temos 7 mentoradas médicas. E a primeira, que foi quem trouxe as outras 6, não são 7, são 6 mentorados. E ela trouxe 5. A doutora Júlia, ela fazia um parto, vou falar o número porque ela já falou isso em depoimento nosso e em podcast nosso. Ela fazia um parto que ela mostrou o recibo no nosso evento em São Paulo, um parto no plano de saúde por R$240. No final das contas lá, né, somando todas as coisas, talvez desse 700, sabe? Mas o parto estava listado como 240. Imagina que fosse 700 reais num parto, se dá uma coisa errada no parto, dançou, né? Dá um monte de problemas, não tem... E assim, ainda bem que ela não passou por muito perrengue a respeito disso. Quando ela nos procurou, ela está no 3º ciclo da mentoria, está 1 ano e meio conosco. Quando ela nos procurou, a dor dela era que ela queria largar a medicina e abrir uma casa do pão de queijo, qualquer franquia, porque ela não acreditava que dava para ganhar dinheiro na medicina. E a mãe dela é médica. E a mãe dela dizia para ela que ela tinha que participar das coisas, atender convênio, papá, tudo errado, né? E nenhum problema em atender no SUS. Você pode reservar um tempo para você atender no SUS porque você quer atender a comunidade carente, ou porque aquilo te faz bem, te dá mão, te dá experiência, ou, sei lá, é uma causa sua, uma ideologia sua, nenhum problema. O Flávio faz isso. O Flávio tem concurso, ele é concursado, não sei se é 1 ou 2 lugares que ele atende, que ele continua lá, mesmo ganhando muito mal, para ajudar a população. E o atendimento que ele faz lá no SUS é igual ao atendimento particular dele. Mas
Da mesma forma que a gente fala daquela metáfora de colocar a máscara no avião em você primeiro, para poder você estar viva e poder socorrer, viva ou acordada, né, e socorrer a pessoa do lado, você tem que ser a prioridade nisso. E essa prioridade, às vezes, é resultado, reconhecimento, descanso, qualidade de vida com a família, né, de tempo, e dinheiro. O dinheiro possibilita essas coisas. Então, é preciso fazer isso ser realidade do seu dia a dia. E para fazer isso, você pode dividir o tempo. E você não precisa ser, eu perguntei no começo se você não conseguia separar a Fabiana, ser uma Fabiana no SUS e ser a outra, você não precisa ser diferente. É a mesma Fabiana. Mas quando você está no consultório particular, você é a Fabiana que cobra a consulta particular e num preço justo para os dois lados. E tem um jeito de chegar ao preço justo. A gente vai falar disso no workshop. Se você tiver como comparecer no domingo, vai ser ótimo ter você por lá. Eu te mando o link depois, você pode se inscrever. E importante assim, não é uma pessoa diferente, é a mesma pessoa. E dá para você continuar fazendo as coisas, dá para você continuar ajudando. Se você pegar o filho de um deputado, por exemplo, aí, e atendê-lo por R$1.000 a consulta, para ele não vai ser nada, os R$1.000. Só que para você vai ser muito legal, porque você pode atendê-lo com tempo e qualidade, e está disponível para ele te ligar à noite ou no fim de semana ou qualquer coisa do tipo, sem você falar, ai caramba, é o filho do deputado, acabou o meu descanso. Não, é o filho do deputado e, nossa, que legal, eu vou ganhar mais milão agora numa consulta, ou às vezes quando é domiciliar, um valor diferente e tal, porque ele pode pagar. E você não deixa de atendê-lo, não deixa de ajudá-lo. Porque ele também precisa de ajuda, senão ele não estava te procurando. A gente tem um exemplo muito bom que trabalha com autismo, que é um neuropediatra, Dr. Gustavo Holanda, que está lá na nossa mentoria desde o primeiro ciclo, ele está há 3 ciclos conosco, e ele, quando ele entrou na mentoria, ele estava com uma ideia fixa que ele queria trabalhar 100% com telemedicina. E ele tinha 1 ano para fazer isso. Ele tinha um projeto de 1 ano. E ele é metódico e tal, ele estava tudo certo para ele fazer isso dali 1 ano. E quando a gente começou a conversar na mentoria, alguns argumentos que foram dados ali para ele o convenceram de que ele podia fazer imediatamente. Então ele iniciou a transição e aí, sei lá, metade do tempo que ele ia fazer o negócio, ou menos na metade, ele está vivendo só de telemedicina. E isso já está acontecendo, a gente conversou com ele há pouco tempo, isso já está acontecendo há 1 ano. Então ele conseguiu alcançar o que ele queria, que era mais qualidade de vida, com a família, com o filho, com a esposa, e atender só de casa. E na verdade ele pode atender de qualquer lugar, né? Ele pode viajar, por exemplo, e preparar a agenda dele para atender do hotel, porque ele atende só, exclusivamente por telemedicina. E para o paciente não é uma perda, porque o paciente, o tipo de paciente que ele atende, não é só autismo, né? Mas ele tem essa especialidade também, TDAH, né? Esse universo. O tipo de paciente que ele atende, ele fica mais confortável em casa, no ambiente dele. E então ele consegue também ver o paciente como ele é sem o estresse de uma visita externa. Sim, com certeza. Então, até para o paciente é benefício isso. É. Quando ele começou, o que aconteceu? Os colegas falaram, você é maluco. Mas os colegas não estão vendo o que ele vê. É como aquela história da fábula de, eu não lembro o nome do cara agora, que ele fala de uma fábula que tem a borboleta, a lagarta que falava que um dia queria voar. E todos os animais e os outros insetos, outros bichos na floresta falavam, você tá louca, e ria dela. Só um tipo de bicho não fazia isso. As borboletas. Porque elas sabiam da realidade dela. Elas sabiam que era possível voar. É uma fábula, né? E aí, por quê? Porque para o outro, para a girafa ou para um pássaro, era claro que uma lagarta não ia voar. Mas a realidade deles é outra, eles veem outras coisas. E para o doutor Gustavo, era isso. Os médicos que falavam para ele, você tá doido com isso? Eles estavam falando de outra coisa, eles estavam vendo outra realidade. E é aí que a gente se conecta. É aí que eu posso falar para você, eu e o Flávio, que é médico,
estamos vendo outra realidade. E nós podemos trazer esta visão para você. É isso que a gente pode fazer com a mentoria, por exemplo, ou com qualquer outro serviço nosso. É isso que nós vamos fazer, por exemplo, no workshop agora no domingo. E é um passo muito menor para quem precisa fazer, mas é transformador. Porque se a pessoa vai lá e tira um estalo dos vários argumentos que a gente vai dar para mudar o preço, costumo fazer a conta. Vou fazer aqui para eu não sou muito bom de biologia, então a mentoria custa 12 mil. Se eu fizer o cara aumentar R$ 50 na consulta dele, ele precisa atender. A mentoria dura 6 meses. São ciclos de 6 meses continuados, né? Quem quiser continuar, continua no negócio. E se ele aumentar R$ 50, ele precisa em 6 meses atender 240 pessoas com este aumento. Não quer dizer que ele precise atender 240 pessoas novas, mas 240 pessoas que topem pagar R$ 50 a mais, para que ele pague a mentoria sem dor. E se a gente dividir isso por 6, que são 6 meses, são 40 pacientes por mês. Se a gente dividir isso por 4, para ele trabalhar 4 dias por semana, são 10 pacientes por dia. E 10 pacientes por dia, 10 por semana. Quando eu penso na dificuldade da pessoa que fala, nossa, mas 12 mil é caro, é justamente o que você tem que pensar o que é bom no seu atendimento. O que a Fabiana faz, sabe? O que você resolve? Você não vai vender uma consulta, você vai vender o resultado dela. Você não vai vender um procedimento, vai vender o resultado dele. Então, quando você foi atender essa criança para fazer uma extração, você vendeu mais saúde para ela, você vendeu ela, sei lá, estava com algum problema e aquilo fez ela parar de doer, por exemplo, né? Um Você autista vendeu com dor alívio. fica desregulado, se Então, automutila, né? Então, exatamente. Então, para a criança você paz também. vendeu exatamente paz para os pais, né? E para eles terem a cabeça no lugar para conseguir atender a criança nas necessidades dela e tudo mais. É isso que você vende, você não vende a consulta. E é isso que eu vendo. Eu não vendo um método ali, uma aulinha na mentoria. Eu vendo ensinar você, mostrar o caminho para você de que é só a sua cabeça. E é simples, muito simples. Para mim que estou fora da sua cabeça. Para mim que não estou envolvido emocionalmente. Mas quando a gente vê isso se repetir, a Júlia, que a doutora Júlia em Brasília, que fazia o parto por R$ 240 lá, hoje ela faz a consulta a R$ 700. Só a consulta. E o parto é 15 mil. Então mudou bem, né, a história. Mudou. Agora, que fichas caem aí para você? Não, mais ou menos já imaginava esse caminho aí, né? Eu preciso virar essa chavinha. Como que eu vou virar essa chavinha? A gente faz, às vezes, em alguns... eu sei que às vezes a gente tem pressa, né? De fazer a coisa funcionar. Mas quando você está mais ou menos confortável, pelo menos, ou pelo menos você está assim, preocupada, mas está de boa, não está em risco. Eu estou nessa situação, porque eu tenho, né, sou concursada, tenho um salário Sim, fixo, enfim. sim. Então, aí você pode fazer uma transição. E você também Nessa não precisa transição. deixar o concurso, né? Você pode reduzir a A carga hora, fazer horária, alguma coisa sim. para que o outro lado da Fabiana seja mais viável também. A Fabiana é empresária, né? Empreendedora no negócio. E quando você começou a falar, me dá assim uma ansiedade até. Você está com tudo pronto. Você é super especializada, já tem reconhecimento, já tem o consultório, Já. já tem experiência, está confortável. O que você precisa é de um empurrãozinho. E a gente faz um evento a cada 6 meses, né? Acabou de fazer um final de julho em São Paulo e eu costumo, em alguns eventos, dar para as pessoas um cubo mágico. Esse aqui eu Do ganhei de Whats Bocão. Brasília, Os da azulejos Júlia. do Whats Bocão.
A Júlia que me deu esse cubo de presente. E isso é muito difícil de montar, né? E eu costumo falar sobre isso porque o recorde mundial disso aqui, ele acabou de ser batido novamente, faz acho que uns 20 dias mais ou menos. Um garoto de menos de 20 anos, menos de 15 anos, fez em 3 segundos e meio, sei lá. Montou um cubo nesse tempo. Eu faço em 2 minutos. E eu estou satisfeito com isso, porque eu não sou atleta disso, né? Mas já teve um tempo em que eu achava que isso era impossível. Porque eu não sabia como fazer. Até um dia que eu tive disposição, vontade, motivo para fazer, que era, eu quero montar essa parada. Isso não pode ser mais forte do que eu, isso não pode ser tão difícil assim. Eu não sabia que o cara que criou o Rubik's, o Rubik, que criou o cubo, ele demorou um mês. Depois, a primeira embaralhada dele demorou um mês para montar. Numa época em que o cara fazia isso o dia inteiro, né? Uhum. Imagina, o cara que criou, né? E aí depois eu fui estudar um pouco a respeito disso e tem 6 bilhões de combinações no negócio. Então não dá para você montar instintivamente. Você tem que ver a Matrix para conseguir Código, montar ele do nada. Agora, se você tem um manual, por mais que tenha passos demais, você chega no resultado. E o manual que eu consegui foi um vídeo na internet, uma série de vídeos, são 7 vídeos de 10 minutos. Então, em 70 minutos, eu montei a primeira vez o meu cubo. E aí, a segunda vez, eu não consegui montar. Aí, eu embaralhei de novo, olhei de novo o manual, e aí eu consegui pular alguns trechos que eu já lembrava, já foi mais fácil, já foi em uns 40 minutos. Na terceira vez mais fácil, na quarta mais fácil. Hoje eu não uso o manual, eu posso ensinar alguém a usar esse método, que chama método de camadas. Não é o único método de se fazer o cubo montar. Mas por que eu estou falando isso? Que é manual. Então, por mais difícil que seja isso, se é algo que você quer, que coloca como meta, basta você ter um manual, alguém que te ensine a mostrar a parada, a fazer a parada. E eu consegui porque um cara teve a disposição de gravar um vídeo de 70 minutos lá e dividir em 7, né, para aparecer mais fácil. Uhum. Mas na verdade é simples a coisa. E é só repetir a receita. Da mesma forma que, para mim, é óbvio isso. Para você pode ser um milagre mudar essa coisa, mas para mim é óbvio. Mas eu faço isso há 25 anos. Da mesma forma, se eu peço, se você acha extremamente simples algum procedimento do seu dia a dia, para mim vai ser um milagre. Se eu estiver preso numa ilha e estiver precisando de algum procedimento que você faz, pode ser que eu morra com isso e não consiga resolver, porque para mim é muito difícil, eu não vou ter esse manual. Então, é isso. Espero que tenha virado alguma chavinha Sim, e tenha te inspirado a saber mais a respeito disso, que tenha valido para você se sim. aproximar e poxa, seria muito legal se você participasse do workshop no domingo. Eu vou te mandar o link. Tá, por favor. Precisa ser ao vivo, ele não vai, ele vai ficar gravado, mas a gente vai vender por R$1.000. Para participar domingo custa 300, Tá bom, 297. Mas eu acho que isso pode virar alguma chave para você especificamente sobre esse problema. Mas tá esse bom. não é o seu problema. Esse é a coisa que talvez você veja como o bloqueio maior, assim, e tal. Mas é preciso mudar a mentalidade a respeito de algumas coisas que talvez eu nem veja agora, nem saiba o que é, porque a gente conversou pouco ainda a respeito, mas para que você assimile todo o mecanismo, toda a engrenagem que precisa se encaixar para isso funcionar. Mas se você resolve só essa questão do preço, caramba, uma cortina Já. enorme vai sair da sua frente. E esse pode ser um primeiro passo. E aí, se fizer sentido para você, depois que você tiver visto esse conteúdo e tal, se fizer sentido, de repente você vem para a mentoria. Nossa, vai ser muito legal. Eu acho que potencial tem demais. Obrigada. E eu acho que você sabe disso, né? E se você não sabe, lembra do juiz falando. Foi juiz ou desembargador, né? Juiz.
Lembra do juiz falando para você que era melhor não ter cobrado. Porque assim, ele está vendo uma coisa. Ele está falando. Se você não acredita em você, olha para quem acredita em você. Eu sou paulista e moro no Rio, né? E tem uma brincadeira dos cariocas com os moradores de Niterói, que eles falam assim, Niterói é ruim e tal, né? A única coisa boa de Niterói é a visão do rio, é o olhar para o outro lado, que de lá dá para ver o rio, né? E aí eu não sei como falam, mas deve ser niterioranos, né? Não sei. As pessoas que moram em Niterói, elas invertem essa piada. E é justamente sobre esse ponto de vista, que é a seguinte: a única coisa boa do rio é a visão de fora. E interessante como isso pode ser invertido, né? É, E a visão que eu acho que cabe aí é justamente a visão do juiz. Você devia, assim, lembrar do nome dele e colocar assim, sei lá, vamos dizer que ele chame João. O João é a visão do João, sabe? Lembra da visão do João, Fabiana, para que você não se sabote, para que você valorize. Eu sei que não é fácil. Sou casado há 7 anos com a minha esposa e a gente namorou 1 ano e meio, mais ou menos, antes. E desde que eu conheci ela, eu falava para ela trabalhava numa policlínica, e ela trabalha num CCIH de um hospital importante no Rio. E então ela está confortável, tem um salário bom e está de boa, né? Mas para não perder a mão, ela trabalhava uma tarde por semana, na sexta-feira, numa policlínica que atende no plano, e que a policlínica repassava para ela quase 100% do valor recebido, porque é da família dela, a policlínica. Então, repassava para ela quase 100% do recebido do plano. E o plano que paga mais caro pela consulta dela é R$ 80. E hoje, eu insisti, até que há 1 ano e meio atrás, a minha mentoria, que era de marketing, eu me juntei com o Flávio, e aí matei a mentoria de marketing e fizemos só essa mentoria para profissionais de saúde. Aí ela viu a transformação da Júlia, de Brasília. Tem até depoimento dela para a Júlia em vídeo, sabe? Nossa, isso me transformou, porque eu não ouvia o Marcelo, o santo de casa não faz milagre, né? é verdade. Aí ela precisou ver isso acontecer com outro. E aí hoje ela atende 3 dias por semana, à tarde, R$ 600 o valor da consulta. E eu acho ainda que dá para ir para 900, 1.100, tranquilo. Mas ela está tranquila com 600 por enquanto. Imagina, R$ 600 por consulta, e ela atende 1 hora, 1h15 uma pessoa. E ela cobrava R$ 80, e eu já fiz a conta disso uma vez, só para não errar aqui, 600 dividido por 80, quando é muito, né? São 7 pessoas e meia. 7 pessoas ela atenderia na policlínica para poder receber o que ela recebe. Recebe um. É. É. E só que ela atendia mal, porque ela atendia em 15 minutos a pessoa. Então ela nem se sentia, não tinha tesão em atender a pessoa, sabe? Se sentia, caramba, eu podia fazer mais por essa pessoa, eu queria atender melhor, mas não tem como. E se ela colocar primeiro a máscara nela, tinha consultas lá que ela recebia R$ 40 na consulta. Nesse caso, vai para 16 pessoas. Por consulta, uma consulta equivale a 16. Cara, não dá para fazer isso. Então é a máscara primeiro em você, para depois você ajudar as outras pessoas. Agora ela chega em casa, Marcela, a consulta com fulano de tal foi ótima, com cicrano foi assim, foi assado, eu adorei e tal. Nossa, eu acho que eu posso ajudar essa pessoa. Sabe, é outra Renata. Quando ela chega em casa, ela é outra Renata das consultas, ela faz com tesão, ela vai no fim de semana fazer relatório do negócio, estudar alguma coisinha específica sobre algum caso. E isso ela voltou a ter alegria com o consultório, que antes ela só conseguia ser a médica que ela queria ser no hospital, e o consultório era um fardo. É isso que eu preciso. Eu tenho que entender que meu consultório não é uma extensão do SUS, né? É outra coisa. Exatamente. Então, é isso. É essa visão de fora que eu estou precisando mesmo. Show. Bom, vou te mandar o Certinho. link. Espero que isso Tá. tenha sido
que tenha adicionado um pouquinho na sua jornada para que você cresça a respeito disso. E espero que você se aproxime mais. Se a coisa fizer sentido, não faz sentido você não entrar, não participar conosco na mentoria. Então, espero você no domingo e aí a Tá, gente conversa mais. Obrigado pelo seu tá, tempo.